Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de junho de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o desempenho patético de Jair Bolsonaro no interrogatório a que foi submetido junto com os outros 7 réus do núcleo 1 da trama golpista da ação penal 2668, que tramita no STF, esse desempenho fez com que o núcleo bolsonarista ficasse preocupado, os apoiadores do ex-presidente ficassem decepcionados, entre decepcionados e indignados de uma parte e de outra. Dividiu o bolsonarismo, apoiaram como sempre, mas o núcleo mais radical do bolsonarismo está furioso com ele e um efeito adicional, um bônus para quem quer ver o Brasil livre dos golpistas, um bônus surgiu. O governo Donald Trump seguramente se afastou, já há informações de que o governo Trump se afastou da história de sanções a Alexandre de Moraes, ao ver inclusive o Jair Bolsonaro bajular o Alexandre de Moraes, pedir desculpas ao Alexandre de Moraes. Esse é o tipo de ação que Donald Trump não perdoa. Ele acaba de brigar com Elon Musk, que é o maior doador da sua campanha, foi uma figura central no seu governo, e o Trump rifou o Elon Musk assim, como quem não liga para nada. Então, para rifar Bolsonaro, não ia precisar muito, e o comportamento do Bolsonaro, inclusive o comportamento calhorda na questão do Pix, que também irritou e decepcionou uma parte do gado, por assim dizer, não é? Fez com que o governo americano pule fora de vez dessa história de sanções a Moraes. Eles já impuseram as medidas em nível global para a questão das Big Techs e talvez possa surgir alguma coisa em relação às Big Techs. Mas em relação ao Bolsonaro, se já fazia pouca diferença no passado, agora o Trump pulou fora e você vai ver informações de que esse processo já está acontecendo. E como indício disso, até, veja só, o Eduardo Bolsonaro, os bolsonaristas garantiram que quando houvesse o interrogatório, no dia do interrogatório, haveria notícias das sanções sobre Moraes. Essas sanções não vieram e, se vier alguma coisa, pode ser lá na frente, dependendo das medidas que o Brasil tomar contra as Big Techs, contra as redes sociais aqui no Brasil de origem norte-americana. Então, vamos assistir a essas informações que eu preparei para apresentar para você. E eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares,
Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais e a gente gasta. Fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Isso é de vômito. E pensar que eu dei, quase que eu sou preso. Quase que eu era preso por causa de Bolsonaro, gente. Quase que eu seria preso por causa desse homem. Passei 71 dias na frente de um quartel, porque acreditei nesse cara. Esse cara vai para um julgamento, e chama o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele, com mais de 1.000 pessoas presas na Papuda. Meu Deus do céu, Jesus. Aí eu digo para vocês agora, como é que a gente vai acreditar em um cara desse, gente? Como é que a gente vai acreditar em um cara desse, em um covarde desse? Um canalha. O cara pedindo desculpa a Alexandre de Moraes. Um covarde. Ele é um covarde, gente. Ele não está se lixando para nenhum de vocês. Pois é, a desmoralização do Jair nesse processo de interrogatório na primeira turma do Supremo deixou marcas muito fortes. Já há indícios, como você vai ver a seguir, de que se dividiu o núcleo de apoio ao bolsonarismo, o núcleo do eleitorado que apoia o bolsonarismo. Uma parte achou, como sempre, que está todo lindo, maravilhoso, mas os mais radicais aí, que esperavam um enfrentamento do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes, ficaram decepcionados, e também com a fala dele sobre o Pix, aquelas risadas. É praticamente impossível que uma boa parte dos que doaram, que tem um pouquinho mais de cérebro, não tenha se sentido idiota com aquela cena. Além disso, o destino do Jair Bolsonaro já está traçado e ele está trabalhando aí em termos de redução de danos. Ele e os outros réus, principalmente do núcleo 1, não é? Do núcleo 1 ninguém acredita que vai ser absolvido. Os outros núcleos talvez tenha um ou outro com redução de pena e tal. Mas o ritmo acelerado para ouvir os réus da trama golpista indica o julgamento de Bolsonaro em 2025. A previsão de encerrar o processo contra Bolsonaro em 2025 foi aventada no Supremo no ano passado e muitos juristas disseram que não tinha jeito, que poderia demorar anos e tal. E aqui a gente sempre falou, né? Não adianta ser jurista nessa hora se a pessoa não souber usar o conhecimento. E não é por outra razão que ministros do STF avaliam que o julgamento de Bolsonaro na trama golpista pode começar até setembro, que foi o que eu disse ontem,
e anteontem, traz anteontem, e durante 2 anos aí, mas agora nos últimos tempos eu comecei a estimar, não é? Então, nesse ritmo que vai, porque já acabou o interrogatório, já acabou a oitiva, que são 2 processos que costumam ser demorados. Agora, as alegações finais, os pedidos de diligências, né, de provas que os réus têm o direito de fazer para o Alexandre de Moraes, vai depender tudo do fato de que o Alexandre de Moraes não vai permitir chicana, ou seja, não vai permitir empurrar com a barriga, atrasar o processo. Se for pedido para atrasar o processo, ele vai negar. Então, a gente deve terminar junho com a abertura de prazo para alegações finais. Vamos entrar em agosto com a apresentação das alegações finais da acusação e dos réus, e aí vai se abrir prazo novamente para mais alguma produção de provas, que o Moraes tampouco vai aceitar que visem atrasar o processo, e aí é o julgamento do mérito. Né? Aí é o julgamento do mérito, é o julgamento em si do Bolsonaro, porque agora a gente está na fase de instrução penal, mas vai ser o julgamento propriamente dito, os ministros vão votar quem acha que ele é culpado, quem acha que é inocente, e a dosimetria das penas, como eu tenho dito, a exaustão aqui. Bom, além disso, em julgamento histórico agora, o que resta a Bolsonaro é reduzir danos, não é? E foi isso que ele fez no STF, ao bajular o Alexandre de Moraes, convidá-lo para ser seu vice, bonzinho, não é? Submisso, pedindo desculpas, não é? Quem diria, né, que a gente veria essa cena, mas é uma cena que eu sempre vislumbrei aqui, dizendo que o Bolsonaro ia ser julgado, e ninguém tira isso do caminho. O inacreditável é que, com tudo isso acontecendo, você ainda vê gente aqui e ali dizendo que não vai dar em nada. Mas, enfim, né, cada um com a sua loucura. O fato é que, em julgamento histórico, resta a Bolsonaro reduzir danos. O ex-presidente e auxiliares não confrontam Moraes, nem negam fatos já comprovados, mirando a dosimetria. Muito bem. E aqui, esse jurista, Rafael Maffei, professor da USP, não é? Mestre em Direito, ele fez uma estimativa de que, ele fez um estudo, na verdade, mostrando que os bolsonaristas, os juristas e os bolsonaristas se dividem sobre o interrogatório amistoso no STF. Você teve um jurista do Rio Grande do Sul que achou que foi uma grande estratégia do Bolsonaro, só podia ser do Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, a gente sabe que tem muito progressista lá, mas a maioria é de direita ou de extrema direita. Mas no caso do professor Rafael Maffei, professor de Direito da Universidade de São Paulo, ele avalia que o tom amistoso do depoimento pode ser negativo para a imagem de Bolsonaro junto a seus apoiadores mais fiéis. Os 2 entrevistados, porém, o do Rio Grande do Sul e esse que acha que o parte do gado aí ficou furioso com o Bolsonaro, concordam que o impacto do interrogatório no desfecho do julgamento vai ser delimitado. O julgamento vai ser pouca influência da bajulação de Moraes do Bolsonaro ao Alexandre de Moraes, não é? Ele acredita que o réu negar um crime não é suficiente para enfraquecer acusações, e todos eles negaram, e como eu disse no dia do julgamento, para quem acompanhou aqui no blog da Cidadania, eles podem negar à vontade, eles estavam lá exercendo uma etapa do processo, que é o interrogatório, é um momento para o réu tentar apresentar alguma coisa que possa favorecê-lo. Eles se limitaram a negar, não adianta, eles teriam que ter levado alguma prova, algum elemento que mudasse a convicção dos juízes, que está claramente formada. O Bolsonaro, sabidamente, tem uma imensa dificuldade de expressão, mas o fato é que o professor Maffei
considera que o comportamento do Bolsonaro contrariou a postura de enfrentamento ao ministro do STF, que Bolsonaro sempre estimulou na sua base. Todo mundo conhece e pode até prejudicá-lo se seus apoiadores mais duros esperassem o enfrentamento dele com Moraes. Bolsonaro está tratando o Alexandre de Moraes com deferência, pedindo licença para tudo, fazendo piadinha, pedindo desculpas, né? Ele comparou a postura do Bolsonaro com a dos generais argentinos que foram julgados lá na Argentina em 1985 por crimes durante a ditadura argentina. Eles se recusaram a falar no julgamento porque disseram que não reconheciam o juízo. Bolsonaro deveria ter, inclusive, apresentado uma postura de dignidade, dizendo, olha, não vou falar nada, não quero saber nada, esse julgamento para mim é uma farsa e pronto, né? É o que esperariam dele os seus apoiadores. Ele tentou bajular o Moraes. E aí você tem um ponto no julgamento em que o olhar de Moraes para o Gonê revela a confissão espontânea do Bolsonaro. Ele confessou espontaneamente e o Moraes olha para o Gonê e o Gonê olha para o Moraes. Assista a essa cena. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado, de sítio, Estado em defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, isso? Essa é a minha última pergunta. Pois é, você percebeu aí o olhar do Moraes para o Gonê, a confissão dele, que foi a matéria de ontem, do Primeiras Notícias, né? Mostrando que o Bolsonaro confessou. Ele é réu confesso, tá? Assista o Primeiras Notícias. Eu vou linkar o Primeiras Notícias de ontem no fim desse programa aqui, para que você veja como nós falamos sobre essa questão. A eventual prisão de Bolsonaro até outubro faz sentido também, segundo os juristas, porque em setembro sai o julgamento, aí vai ter um prazo aí para os embargos de declaração, que se o Fux não votar a favor do Bolsonaro, eu duvido que o Fux vá absolver o Bolsonaro, tá? Mesmo quem acha que ele vai absolver, ele pode dar penas menores, tal, mas absolver ele não vai. Se o Bolsonaro for condenado pelos 5 juízes da primeira turma, não tem embargos infringentes, então é só embargo de declaração, que é um processo que pode durar um mês aí no máximo, então ele julgado em setembro, em outubro ele está em cana. E o Bolsonaro agora pediu a soltura do Braga Neto, ele não estava falando nada do Braga Neto, agora ele começou a falar. Por quê? Ele já viu que a situação do Braga Neto se complicou muito e que há uma possibilidade concreta de o Braga Neto detoná-lo, denunciá-lo. Não acabou ainda, como eu disse, poderia haver alguma declaração mais forte do Braga Neto no depoimento contra o Bolsonaro, mas o fato dele não ter feito essa declaração não significa de maneira nenhuma que ele não vai ser pressionado a delatar. E isso pode acontecer no momento em que ele perceber que está condenado a passar o resto da sua vida na prisão. Ele tem 68 anos, eu tenho 65, o Bolsonaro tem 70. Né? Tanto faz, nessa etapa da vida, uma pena de prisão em regime fechado, uma pena de prisão de 30 anos, com 10 anos de regime fechado, 10, 12 anos, acabou a vida do indivíduo, né? E o Alexandre de Moraes, ele se fortaleceu após os depoimentos de Bolsonaro e outros réus no STF, porque ele derrubou aquela história de que ele era ditador e fez até o Bolsonaro pedir desculpas, né? Se o Moraes fosse um ditador, o Bolsonaro ia pedir desculpas para ele. Isso irritou mais alguém. Quer ver? A frustração dos bolsonaristas sobre a sanção dos Estados Unidos contra Moraes e o julgamento do golpe. Eles esperavam que no dia do interrogatório viessem as sanções e agora as informações são de que essas sanções aí subiram no telhado, acabou, não vai ter conversa com isso aí, porque realmente o Trump ficou furioso, resumindo para você, né, essa questão dessa reportagem. O Trump seguramente ficou furioso
em ver o Bolsonaro pedindo desculpa. Isso é algo que o Trump não admite de jeito nenhum. Ele brigou com o Elon Musk, que deu bilhões para ele em doação de campanha. Então, aí, se ele fez isso com o Elon Musk, você imagina pro Bolsonaro. E ficou provado ali que não tem arbítrio nenhum, não tem ditadura nenhuma no Brasil, graças ao interrogatório. Então, minha amiga, meu amigo, você vê que até o Eduardo Bolsonaro não fala mais aqui. Você pode verificar no perfil do Eduardo Bolsonaro, ele não está anunciando mais há dias, não está anunciando mais sanção nenhuma contra o pai dele. Parou, sumiu o assunto das sanções da página do Eduardo Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.